Então, continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 8. Título do capítulo é: O autor recebe ordens das autoridades de Krishna e do Guru. Verso número 20 em diante. Então, continuando já, para a gente poder ler muitos versos, vamos direto para o verso. Tem um grande significado, vamos ver o que temos por aqui. A tradução desse verso é: o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuiu literalmente este amor a Deus em toda parte, mesmo aos mais caídos, tais como Jagai e Madhai. O que dizer então daqueles que já são piedosos e elevados? Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A distinção entre a dádiva de Sri Chaitanya Mahaprabhu à sociedade humana e as dádivas de outros é que, enquanto ditos filântropos e humanitaristas dão algum alívio à sociedade humana no que diz respeito ao corpo, Sri Chaitanya Mahaprabhu oferece as melhores oportunidades para se voltar ao lar, voltar ao Supremo, com amor a Deus. Se alguém fizer um sério estudo comparativo entre as duas espécies de dádiva, com certeza, se for realmente sóbrio, dará mais crédito a Sri Chaitanya Mahaprabhu, pois foi com este objetivo que Kaviraj Goswami disse: Sri Krishna Chaitanya Daya Karaha Vichara Karile Chite Pave Chamatkara. Se estás deveras interessado em lógica e argumentos, por favor, aplica-os à misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se fizeres isto, constatarás com surpresa como é maravilhoso. Também desse mesmo livro, Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo também 8, verso número 15, que já passou. Então, agora Prabhupada vai citar Srila Narottama Das Thakura. Srila Narottama Das Thakura diz: Dinahina Yatatila Hariname Udharila Tarashakshi Jagai Madhai. Os dois irmãos, Jagai e Madhai, representam a população pecaminosa desta era de Kali. Eles eram elementos muito perturbadores na sociedade, pois eram comedores de carne, beberrões, caçadores de mulheres, patifes e ladrões. Não obstante, Sri Chaitanya Mahaprabhu salvou-os, isto para não falar de outros que eram sóbrios, piedosos, devotados e conscienciosos. Bhagavad Gita também confirma: Kim Punar Brahmana Punya Bhakta Rajarshayas Tatha, que para não mencionar os devotos brahminicamente qualificados e os rajarshis, qualquer pessoa que pelo contato com um devoto puro vem à consciência de Krishna, torna-se elegível para voltar ao lar, voltar ao Supremo. No Bhagavad Gita 9.32, o Senhor diz: Manhi partavya pashritya yepi shupapa yonayaha striyo vaishas tata shudras pepiyanti parangati. Ó filho de Prita, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimento baixo, mulheres, vaixas, mercadores, bem como shudras, trabalhadores, podem aproximar-se do destino supremo. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu salvou os dois caídos irmãos Jagai e Madhai, mas atualmente o mundo inteiro está cheio de Jagais e Madhais. Ou, em outras palavras, caçadores de mulheres, comedores de carne, jogadores, ladrões e outros patifes, que criam toda a espécie de perturbação na sociedade. As atividades de semelhantes pessoas são aceitas hoje em dia como algo normal.
Não se considera mais como abominável ser alguém um beberrão, caçador de mulheres, comedor de carne, ladrão ou patife, pois são estes elementos que formam a sociedade humana atual. Isto não quer dizer, contudo, que as qualidades abomináveis de tais pessoas ajudarão a sociedade humana a livrar-se das garras de Maya. Ao invés disso, elas enredarão a humanidade mais e mais nas reações das estritas leis da natureza material. Todas as nossas atividades são executadas sob influência dos modos da natureza material. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha. Como todos hoje em dia estão se associando com os modos da ignorância, tamaguna, e até certo ponto da paixão, rajaguna, sem nenhum vestígio de bondade, sattvaguna, estão se tornando cada vez mais cobiçosos e luxuriosos, pois tal é o efeito do contato com estes modos. Tadarajastamo bhava kamalo bhadayaschaye. Associando-se às duas qualidades inferiores da natureza material, a pessoa torna-se luxuriosa e cobiçosa. Bhagavatam, primeiro canto, segundo capítulo, verso 19. Na verdade, na sociedade humana moderna, todos são cobiçosos e luxuriosos, e por isso o único meio para a liberação é o movimento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que pode promover todos os jagais e madhais à posição máxima de Sattva Guna, ou cultura bramínica. O Srimad Bhagavatam 1.2.18 e 19 afirma: Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiki tadarajastamol bhava kamal lobha dayaschaye. Considerando a condição caótica da sociedade humana, se alguém realmente deseja paz e tranquilidade, terá que adotar um movimento para a consciência de Krishna e ocupar-se sempre em Bhagavata Dharma. A ocupação em Bhagavata Dharma dissipa toda a ignorância e paixão, e ao serem eliminadas a ignorância e a paixão, livramo-nos da cobiça e da luxúria. Livramo-nos da cobiça e da luxúria, livrando-nos da cobiça e da luxúria, desenvolvemos qualidades bramínicas, e dotados dessas qualidades bramínicas, fazemos mais avanço, situando-nos na plataforma de Vaishnavas. É apenas esta plataforma Vaishnava que nos possibilita despertar o nosso amor adormecido por Deus. E assim que o despertamos, obtemos sucesso na vida. Hoje em dia, a sociedade humana dedica-se especificamente a cultivar o modo da ignorância, tamaguna, embora também possa haver alguns sintomas de paixão, rajaguna. Cheia de kama e lobha, cobiça e luxúria, a população do mundo é, na maioria, composta de shudras e uns poucos vaishyas, e gradualmente se está encaminhando para que haja somente shudras. O comunismo é um movimento de shudras, e o capitalismo destina-se aos vaishyas. Na luta entre essas duas facções, shudras e vaishyas, pouco a pouco, devido às condições abomináveis da sociedade, os comunistas sairão triunfantes. E assim que isto ocorrer, seja lá o que restar de bom na sociedade, arruinar-se-á. O único remédio possível que pode neutralizar a tendência para o comunismo é o movimento para a consciência de Krishna, o qual pode dar, mesmo aos comunistas, a verdadeira ideia de sociedade comunista. Segundo a doutrina do comunismo, o Estado deve ser o proprietário de tudo. Porém, o movimento para a consciência de Krishna, propagando esta mesma ideia, aceita Deus como o proprietário de tudo.
As pessoas não podem compreender isto, por não fazerem ideia de quem seja Deus, mas o movimento para a consciência de Krishna poderá ajudá-las a entender Deus e entender que tudo pertence a Deus. Uma vez que tudo é propriedade de Deus e todas as entidades vivas, não somente os seres humanos, mas mesmo animais, pássaros, plantas, etc., são filhos de Deus. Todos têm o direito de viver ao abrigo de Deus, em consciência de Deus. Esta é a essência do movimento para a consciência de Krishna. Ui, ui, ui. Aqui é só para quem acorda cedo mesmo. Quem fica dormindo perde esse tipo de lição, essa amaciada, né? Essa dureza agora. Acabamos de receber uma dandada. Existem duas palavras, uma é Shastra e outra é Shastra. Shastra, o primeiro A é alongado. Da segunda palavra com significado diferente, o segundo A é alongado, Shastra. Então, Shastra são as escrituras que trazem as instruções. E Shastra é a dandada, vocês sabem que os sannyasis usam danda, né? É para poder bater nas pessoas. Porque nós cultivamos a comunicação não violenta, então nem Maharaj nem eu usamos. Mas a danda é para isso, é para bater na cabeça. Uma vez, Prabhupada deu uma dandada na cabeça de um devoto. E não foi para matar, senão teria morrido mesmo, mas foi para despertar o devoto. Então, os outros fizeram, oh! Todos os outros queriam também. Aí um se atreveu e disse, Prabhupada, por que o senhor não dá em mim? Aí ele disse, porque se eu der em você, você vai embora. E ele não vai. Então, não é para matar, é para corrigir. Então, mas... Por isso a gente não usa, né? Porque senão toda hora a gente ia ter que dar, até na gente mesmo. Ia ser aquela, tipo, autoflagelação, né? O tempo inteiro batendo na cabeça com a danda. É isso. Então aqui nós temos muita coisa nesse verso. Primeiro de tudo, o texto. O texto explica sobre o Senhor Chaitanya distribuindo o amor a Deus de maneira indiscriminada para qualquer pessoa e dizendo que até mesmo ele deu a sua misericórdia, ele concedeu sua misericórdia até para Jagai e Madai. Quem era Jagai e Madai? Jagai e Madai eram dois filhos de Brahmanas, chamados Brahma Bandhu, aqueles que nascem de uma família elevada, mas se degrada, é chamado de Brahma Bandhu. Então, quando a família elevada é de Brahmanas, ele é chamado de Brahma Bandhu. E quando nasce numa família de Kshatriya e é covarde, porque uma das características do Kshatriya é ser corajoso. Quando ele é covarde, ele é chamado Kshatriya Bandhu. E assim, a palavra Bandhu indica, nesse sentido, que ele é amigo, mas não é exatamente Ele é amigo do Brahmana, ele é amigo do Kshatriya, mas não tem as virtudes. Então o tema aqui trata disso. Jagai e Madai eram Brahma Bandhus, filhos de Brahmanas. Nasceram e foram criados, educados em famílias brahmânicas. Porém, eles se tornaram, como se usa na palavra moderna hoje, atacantes. Né? E eles têm o maior orgulho de dizer que são atacantes. Né? Quando os homens se reúnem e falam entre si, eles dizem, não, é porque você é bobão, eu sou atacante, eu vou em cima. Eu dou logo em cima. Então, isso é conversa de homem reunido assim, numa esquina, num bar, em algum lugar, né? Um se vangloriando das suas conquistas.
Também tem outras palavras, né? Pegador, nós tem um monte de palavras hoje para o que Prabhupada escreveu aqui, caçadores de mulheres. Só que Prabhupada não escreveu elogiando, Prabhupada escreveu criticando, dizendo que esse valor que agora está sendo apontado como negativo, de caçador de mulheres, que a gente fala, como eu já disse, atacante, pegador, não sei o quê, esses termos definem uma qualidade negativa no indivíduo. E como homens e mulheres estão no mesmo nível de desenvolvimento espiritual hoje e de desenvolvimento de consciência, são iguais em todas as funções e em todas as virtudes e em todos os defeitos, não tem mais pessoas que naturalmente se elevam por seus próprios esforços, por suas tapácias, por seus sacrifícios, por sua caridade, por suas penitências. Eles não fazem esse tipo de coisa. Todo sacrifício que eles fazem é para ganhar dinheiro. Todo sacrifício que eles fazem é para conquistar as 3 necessidades básicas da vida: sobrevivência, afetividade e autoestima. Não é? Sobrevivência para ganhar a vida, afetividade para conquistar seus objetos, imagine, né? Seus objetos de desfrute. Os homens são vistos como objetos para as mulheres são vistas como objetos para os homens. Olhe já o erro do cálculo. É uma equação que vai dar errada, porque já começa um olhando para o outro considerando um objeto. Esse objeto é bonito, esse objeto é inteligente, esse objeto é simpático, esse objeto é legal, sei lá o que for, esse objeto. Então já começa mal a relação, considerando o outro como objeto. Agora, imagine o resultado disso, qual será? Se começa errado um cálculo aritmético, um cálculo complexo, elevado da matemática, que começa com as operações fundamentais da aritmética, soma, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então essas 4, você lembra disso, Renato? Das 4 operações fundamentais da matemática: soma, adição... Soma, resta, multiplicação, raiz quadrada e... isso mesmo, divisão, né? Só as 4. É isso mesmo, inclusive raiz quadrada, que já é mais adiante, né? Então essas operações iniciais precisam ser consideradas. Se num simples soma 1 mais 1, a pessoa coloca outro número em vez de 2, bota 3 ou 0, imagine o resultado qual será. Será negativo. Agora imagine uma relação de contemplação dos objetos dos sentidos, considerando o outro como objeto e não como alma espiritual. Essa visão que os ambientalistas fazem de uma maneira um pouco mais refinada dentro do materialismo, que é observar o meio ambiente como composto por entidades vivas. O planeta é vivo, a Terra é viva. Então, os ambientalistas se preocupam em dizer isso. Vamos cultivar a terra, vamos cultivar as florestas, vamos cultivar as plantas, os vegetais. Eles estão vivos, eles são vivos e eles interagem com a gente, favorecendo a vida de todo o planeta. Se nós degradamos o meio ambiente, é a mesma linguagem, só que é uma linguagem refinada em termos de vida, do que é vivo. Mas eles ainda não enxergam a alma espiritual no coração de todas as manifestações dentro das espécies vivas, dos seres vivos, das entidades vivas. Eles ainda não enxergam. Mas o espiritualista, o Vaishnava, seguidor do Senhor Chaitanya, vai ver as pessoas como almas espirituais. E de repente, como Nityananda, se encontra com 2 beberrões atacantes que
estavam ali ofendendo toda a cultura deles próprios e eram chamados de Jagai e Madai. Então Nityananda se encontra e diz: ó Jagai e Madai, por favor, cantem os santos nomes. Haribol! E aí eles ouviam, um disse para o outro: o que é que ele está falando mesmo ali? E aí o outro dizia: não sei não, deixa para lá, deixa para lá. Não, deixa para lá nada. Cala a boca aí, ó. Assim que eles se dirigiram a Nityananda, imagine, né? Nós nos dirigimos ao mestre espiritual querendo ouvir as palavras que emanam de seus lábios de lótus. E aqueles atacantes lá simplesmente desafiaram. Cala a boca aí, imagine, né? Dizer isso para Nityananda. Imagine. Então Nityananda disse: não, o que eu estou querendo falar é muito importante. O que eu estou querendo dizer é que vocês devem cantar o Mahamantra Hare Krishna. E aí, Hare Krishna, e cantava ele com Srivasa ali. Srivasa vendo aquele dia, e eles: cala a boca aí, eu disse para calar a boca, eu não sei o que, não vai calar não. Aí pegou um pedaço de cerâmica já cozida, né? Cerâmica que passou no forno e tudo, dura, e atirou e deu um corte na testa. Eles feriram Nityananda. Então Nityananda limpou e disse: eu sei, vocês não estão entendendo direito, mas eu insisto, cantem Hare Krishna. Srivasa ficou, quando viu aquilo, se apavorou e saiu correndo. Voltou para casa onde estava Chaitanya, a casa era dele, mas Chaitanya estava lá e disse: Chaitanya, Chaitanya, feriram Nityananda. Chaitanya disse: o quê? Disse: feriram. Foi Jagai Madai, jogaram uma pedra de cerâmica e cortaram a testa dele. Aí Chaitanya, né? Incorporou nele a forma punitiva de Krishna. E com seu Sudarshana Chakra, ele se aproximou dos dois, prontos para degolá-los, para cortar a cabeça deles. Mas isso, estamos falando de 500 anos atrás. Nós estamos falando de 500 anos atrás. Então, imagine agora uma pessoa cortar a cabeça de outra. Como seria visto pelo público em geral? O público não iria aceitar esse tipo de punição. O público já está muito convencido pelas novas políticas da sociedade. Então, Nityananda agarrou a perna de Chaitanya e disse: não, Chaitanya, não, por favor, Chaitanya, lembre da sua missão, não faça nada, Chaitanya. Faço sim. Não faça nada, por favor, não faça nada com eles. Lembre da sua missão. Você não veio para punir, você veio para ensinar a cantar os santos nomes, você veio para dar misericórdia. Você é Mahavadanya, a pessoa mais compassiva. Não faça isso. E eles, vendo, né? O efeito da bebida foi embora na mesma hora. Na mesma hora eles ficaram sóbrios. E aí Jagai disse para Madai: vamos lá, Madai, vamos lá. Aí vamos fazer o que ele está mandando, vamos cantar. E aí começaram a cantar. E aí Chaitanya disse: tá bom. Aí recolheu o seu Sudarshana Chakra. E então esse é o exemplo máximo. O exemplo máximo. E se utiliza de misericórdia, dado para pessoas menos qualificadas. E essas pessoas menos qualificadas são exatamente estão exatamente na mesma posição que homens e mulheres da era atual estão e pensam que são elevados, apegados à vida sexual. Aqui é um tópico relacionado com uma atividade masculina. É como se estivesse falando de um jogo de futebol masculino ou de um jogo de basquete masculino, de vôlei masculino. Então só tinha homens envolvidos. Então o assunto gira em termos disso. E quando o Prabhupada vai falar caçadores de mulheres. Ainda porque
aqui, quando ele está escrevendo, no começo dos anos 70, talvez até um pouco antes de 1970, ele está escrevendo o Chaitanya Charitamrita e os significados do Chaitanya Charitamrita. Prabhupada, o próprio mundo já lutava pelo reconhecimento da igualdade da mulher em todas as áreas, seja profissionais, de oportunidades e tudo mais, de respeito e tudo social e tudo mais. Ainda assim, a sociedade ainda era extremamente machista. A sociedade não tinha validado leis e conhecimento que hoje está já muito popular. Então, Prabhupada escreve com essa linguagem, caçadores de mulheres. Mas nós estamos lendo 50 anos depois. Então, podemos, como eu disse, usar os termos mais modernos para descrever a arrogância da masculinidade dos homens de hoje, que têm o maior orgulho de se dizerem atacantes, de se dizerem pegadores. E da mesma forma que na violência nordestina era famoso que o assassino que usava armas chamadas brancas, faca, tivesse sua peixeira pessoal, particular, e que cada pessoa que ele matava, ele fazia no cabo uma marca, uma ranhura no cabo. Então, quando ele estava nessas conversas de homem de esquina, ele dizia: olha aqui a minha peixeira, olha o cabo dela, quantas ranhuras tem, conta aí para você ver. Ah, tem 8, tem 9. Pois é, foram 9 que já sangrei aqui com a minha... Então, essa mesma linguagem de violência que se caracteriza principalmente pela cultura do cangaço, a história brasileira do cangaço no Nordeste do Brasil. Então, essa história da violência que tem como símbolo isso que eu estou falando agora, essa mesma cultura vai para todas as camadas sociais e chega no que hoje todo mundo conhece como feminicídio, assassinato de crianças, mães e pais e padrastos e madrastas assassinando seus filhos, matando seus filhos, adultos, pessoas completamente adultas, simplesmente porque dá trabalho e é austero demais criar, cuidar, educar, manter, sustentar e tudo mais alguém, os filhos. Então, a sociedade humana está nessa situação. A sociedade humana tem esse tipo de problemática. Nós, como aqui nós vimos agora, Prabhupada, com a visão muito crítica da sociedade, nós temos que compreender a visão do autor que estamos estudando agora. Nós estamos estudando um autor nascido no século XIX, que viveu no século XX e foi reconhecido como santo do século XX por trazer um conhecimento do Parampara, um conhecimento ancestral e um conhecimento chástrico, por trazer todo esse conhecimento. Prabhupada é essa pessoa. Então nós temos que estudar compreendendo quem é a pessoa, em que momento está escrevendo, que linguagem utiliza. Isso é tão importante que Arjuna, no Bhagavad Gita, já no capítulo 2, quando Krishna fala do Stita Pragyasya, do Stita Dhir Muni, aquele que sábio, Muni, que tem a sua inteligência fixa, objetiva, que mantém o foco, que não desvia o seu foco por coisas fúteis da vida, mantém o foco. Então, quando Arjuna pergunta a Krishna quando Krishna fala para Arjuna, explicando que tal pessoa é um forte candidato a alcançar Samadhi, a consciência divina, Arjuna pergunta: como é que ele fala, que linguagem ele utiliza?
Arjuna faz isso, a sua segunda pergunta. Ele faz 4 perguntas, né? Quais são os sintomas que nós podemos ver? Quais são os sinais? Sintomas é o que a pessoa sente, né? Na linguagem da saúde, das ciências da saúde. Sintoma é o que a pessoa sente e revela. E sinal é que o profissional de saúde identifica na pessoa febre e palidez, às vezes a coloração esbranquiçada dos tecidos da garganta, da pálpebra e tal. Esses são os sinais. Então, Arjuna pergunta: quais são os sinais que uma pessoa se manifesta como um Sthita Dhir Muni? Aí a segunda pergunta é essa: qual a linguagem e como é que ele fala? Então é isso que eu estou falando agora. A linguagem do autor de Prabhupada precisa ser compreendida. Nós temos que fazer um esforço agora para valorizar essa linguagem. É claro, há muitos devotos que estão estudando e comentando o que Prabhupada escreveu, explicando com a linguagem mais moderna. E isso nós estamos vendo, muitos devotos no Brasil. Nós temos o Purushottam Swami escrevendo também muitos livros, e Chandramukha Swami, que já escreveu mais de 40 sobre todos esses temas da ciência espiritual. Então, e Hridayananda Maharaj, né, que escreveu o Bhagavad Gita, que nós vimos o guia de estudo do Bhagavad Gita, escreveu o Justin Davis, que é uma história inspirada no Srimad Bhagavatam, e está traduzindo e comentando o Mahabharata. Então, as pessoas os devotos da atualidade, como sempre ocorreu, os devotos da atualidade estão escrevendo com uma linguagem atual, porque a linguagem é muito importante. Então, aqui nós precisamos compreender Prabhupada, como eu estou tentando explicar. O que Prabhupada está fazendo é uma crítica ferrenha à sociedade materialista. E ele vai sem medo. Sem medo, ele vai citar o Bhagavad Gita, esse famoso verso do Bhagavad Gita, onde Krishna vai dizer: ó filho de Pritha, que é Arjuna. E quando ele vai dizer ó filho de Pritha, Krishna está querendo que Arjuna se lembre da sua mãe com o coração cheio de gratidão, com a sua inteligência convencida da honra da mãe. Então, ele diz: Pritha, né, ó filho de Pritha, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimento baixo, mesmo que sejam mulheres, mesmo que sejam vaixas, mesmo que sejam shudras, podem aproximar-se do destino supremo. Então, aqui está descrevendo grupos de seres humanos que normalmente, na cultura, não se interessam por esses assuntos, pelos assuntos da transcendência, porque estão ocupados em assuntos práticos da sociedade, da máquina da sociedade. A máquina da sociedade, comparada ao corpo humano, vai definir como cabeça, membros superiores, ventre e membros inferiores. A cabeça corresponde aos brahmanas, aos pensadores, sacerdotes, etc. Os braços, Mahabaho, corresponde aos administradores, aos kshatriyas. O ventre, que digere todo o alimento e que os órgãos ali contidos distribuem toda a energia para manter a vida e criar o equilíbrio interno de todo o metabolismo humano, fazendo com que a vida aconteça, são os vaixas. E as pernas, os shudras, que transportam toda a sociedade para o seu objetivo, que fazem acontecer. São shudras que fazem acontecer.
São os Vaishyas que alimentam, que nutrem. São os Kshatriyas que protegem. São os Brahmanas que guiam para os objetivos claros, específicos na sociedade. Então, o corpo social, a máquina da sociedade, é comparada a um corpo humano, assim, descrito como foi descrito agora, e Prabhupada faz uma crítica ferrenha a isso. E no meio de tudo isso, determinados grupos de seres humanos se ocupam por natureza, por conformação corpórea, se ocupam em determinados tipos de atividades e não se interessam tanto pelas atividades bramânicas, intelectuais, de liderança, religiosas, sacerdotais, etc. Então, mesmo essas pessoas que estão ocupadas em outro tipo de atividade, mesmo essas pessoas podem obter o resultado último se se refugiam em Krishna. É isso que ele diz. Aqueles que se refugiam em mim podem aproximar-se do destino supremo. Podem aproximar-se do destino. É preciso se render a Krishna. Não importa a condição que estejamos, se somos caídos, pecaminosos, não importa o que já fizemos em vidas passadas, não importa quantas ranhuras tenham em nossa peixeira, não importa, não importa. Agora nós podemos nos render a Krishna e nos refugiar em Krishna. E quem quer que tenhamos sido nesta vida ou em vidas passadas, podemos alcançar o destino supremo. Goloka Vrindavana, o lugar onde o humor é de Krishna Prema Bhakti. Lá é a capital de Vaikunta, o planeta central de Vaikunta, onde existem muitos outros planetas conduzidos pela eternidade. Em Goloka Vrindavana transborda bem-aventurança, Ananda. Então, em Goloka Vrindavana, esse transbordamento de bem-aventurança vem com a prática do serviço interpessoal a Krishna, que está ali aceitando o serviço de todos nas formas mais simples e criativas que possam existir, como as raças, a raça de neutralidade, de servidão, de amizade, de amor familiar e de amor conjugal. Então essas raças de Goloka Vrindavana, especificamente a raça de amor conjugal, Madhurya Rasa, essas raças são vivenciadas, esse clima de amor por Krishna são vivenciados em Goloka Vrindavana e fazem transbordar. E esse transbordamento nos chega através dos shastras, dos livros e das pessoas que vêm com essa missão de Nityasiddhas, pessoas inteiramente liberadas, eternamente liberadas, que vêm a este mundo somente para outorgar esse conhecimento. Chaitanya Mahaprabhu se coloca nessa posição e Haridas Thakur Krishnadas Kaviraj Thakur, o autor do Chaitanya Charitamrita, aqui explica que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu distribui liberalmente este amor a Deus em toda a parte, mesmo aos mais caídos, tais como Jagai Madai. O que dizer então daqueles que já são piedosos e elevados? Viram que aqui os piedosos e os elevados também estão sendo contemplados? É por isso que quando Prabhupada vai citar um verso para fundamentar este verso de hoje, ele vai citar o Bhagavad Gita, onde fala que qualquer pessoa de qualquer natureza que se refugie nele pode alcançar o destino supremo. Então, Prabhupada aqui está citando este verso porque está fundamentando a filosofia trazida por Krishnadas Kaviraj para dizer que Chaitanya era liberal e dava o amor a Deus a todos, incluindo Jagai Madai e também os elevados e piedosos. Os piedosos e os elevados estão na cabeça da sociedade. São os brahmanas, aqueles que... Também tem muitos reis
piedosos, muitos kshatriyas piedosos. E também tem vaixas e shudras. Se o organismo Daiva Varnashrama está bem feito, bem equilibrado, todo mundo pode ser piedoso e pode ser elevado. Mas é preciso mudar o comportamento. É preciso adotar para si mesmo o princípio de transformação dentro dos 7 níveis de autorrealização espiritual. O quarto princípio. Observe, hoje aqui em Vrajadama, faz parte do Sadhana Bhakti oferecido pela ISKCON Vrajadama, que às segundas-feiras nós lemos o Sikshastaka. E o Sikshastaka vai dizer, Nadana, Najana, Nasundarim Kavitava, que essas 4 atividades Chaitanya Mahaprabhu não está interessado. Qual é a primeira delas? Nadana, não estou interessado em riqueza. Na verdade é Najana. Najana, Nadana, Nasundari. Então não estou interessado em seguidores, não estou interessado em riqueza, não estou interessado em mulheres. Ele era um homem, ele falava dessa maneira. Pode parecer sexista, mas tem um significado aí. Não estou interessado em vida sexual, seja homem, mulher, não estou interessado no prazer sexual. Não estou interessado no prazer sexual. Mas ele está dizendo, não estou interessado em sobrevivência, não estou interessado no amor perfeito, afetividade, né? Não estou interessado em seguidores, autoestima. Ele está dizendo isso claramente. É o processo de autorrealização sendo esmiuçado agora. E ele está dizendo isso. E ele também diz, Kavitam vá, também não estou interessado em atividades fruitivas. Também não estou interessado em atividades intelectuais dos kavis, Kavitam vá. Também não estou interessado nisso. Eu não estou vinculado ao meu Varna de Brahmana. Não estou interessado em nada disso, nem vinculado ao meu Varna de Brahmana, no qual eu nasci como filho de Brahmanas. Não estou interessado nisso. Kavitam vá também. Nem a vida de um Kavi, de um Brahmana erudito, em erudição mundana. Não estou interessado também nisso, em erudição mundana. Então, esse processo de autorrealização exige uma reflexão muito profunda a respeito de nós mesmos. Por isso, tudo começa como? Começa quando entendemos que somos almas espirituais. Divera Swarupahaya Krishna Nityadas. Alma espiritual, eternamente servo de Krishna. Aí nós podemos pensar, e como é que eu vou viver essa riqueza de alma espiritual? Najana, Nadana, Nasundari, Kavitam vá. Então, não me interessando por riqueza, não me interessando pelo amor perfeito, não me interessando por seguidores, não me interessando pela minha própria origem, ou não me interessando pela erudição mundana, pelo cultivo de conhecimento mundano. Isso é Chaitanya Mahaprabhu, autor Chaitanya Mahaprabhu. Os únicos versos que ele se deu ao trabalho de escrever. Claro que queríamos que fosse muito mais. Mas ele escreveu isso, Shruti mesmo, Shruti, revelação. Revelação em pleno fim da Idade Média, 1500, começo do século XVI, Chaitanya Mahaprabhu dando esse conhecimento por escrito. Por escrito. Ele escreveu lá, Nadana, Najana, Nasundarim, Kavitam vá. E o resto também, claro, né? Então ele escreveu todos esses 8 Sikshastakams, as 8 instruções específicas dele. Então, o assunto aqui vai evoluindo e chega num ponto bem interessante quando o Prabhupada fala sobre a grande ameaça do comunismo e faz uma profecia. Vocês viram a profecia?
Deu para lembrar? Olha o que o Prabhupada vai dizer assim. Na luta entre essas duas facções, Shudras e Vaishyas, e aqui ele está dizendo que os comunistas são Shudras e os capitalistas são Vaishyas. Então, na luta entre essas duas facções, e hoje o termo facção se encaixa bem aqui, porque facção criminosas, pouco a pouco, devido às condições abomináveis da sociedade, os comunistas sairão triunfantes. Então, os comunistas sairão triunfantes, diz Prabhupada. É a profecia dele dita aqui. Mas ele continua explicando, né? E assim que isto ocorrer, seja lá o que restar de bom na sociedade, arruinar-se-á. Então, olhem o que nos espera pela frente. Vale a pena nascer de novo? Vale a pena dar bobeira com coisas mesquinhas da sobrevivência, com coisas mesquinhas da afetividade, que inclui toda a nossa expressão de afetividade no amor livre e tudo mais. A expressão amor livre não tem tanto significado mais para vocês hoje. É mais da minha geração que a gente levantava essa bandeira, né? Mas ainda assim vocês entendem o que eu quero dizer. Então, a afetividade e também a autoestima, seguidores. Vale a pena aceitar as propostas mesquinhas desse tipo de vida? Ou vale a pena adotar o processo da consciência de Krishna como ele é e ir de estágio em estágio, alcançando os valores de cada estágio até Krishna Prema Bhakti e garantir a entrada em Goloka Vrindavana para sempre? É muito melhor garantir assim. É muito melhor fazer um pouco de austeridade. Um pouco de austeridade. Seja na hora de comer somente para sadhana. É uma austeridade. Às vezes é uma austeridade. Mas comer somente para sadhana. E se interessar e exercitar a nossa capacidade intelectual somente com os desafios intelectuais das Escrituras, para compreender perfeitamente bem as Escrituras. E organizar a nossa vida econômica como é recomendado dentro do sistema Varnashram, trabalhando de acordo com a própria natureza atual que temos, trabalhando nisso para manter o corpo e a alma juntos, com a consciência muito elevada, cultivando vida simples. Então, Prabhupada faz essa crítica tão dura à sociedade e põe assuntos aqui que podemos discutir em diferentes níveis de aprofundamento. E nós estamos aqui, segunda-feira, dia 1º de julho, começando um novo mês, um bom mês de julho para todos. E também tem algumas pessoas que estão em casa e esse está sendo gravado, que pode se espalhar por muitas e muitas outras pessoas em outros momentos. Então, isso é aproveitar as facilidades atuais para nós nos dedicarmos a ouvir e a pregar ou cantar as glórias de Krishna e fazermos o que precisamos fazer para obter o resultado último. Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então, esse significado de Prabhupada aqui nos estimula uma análise bem profunda e bem mais profunda do que eu fiz, mas agora nós fizemos esse exercício agora de manhã cedo, nessa segunda-feira, e completamos aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário? Tem aqui. Tem uma pergunta? Da Govinda Viraha. Ela falou assim: Reverências Maharaj, na leitura adverte-se sobre o triunfo do comunismo, mas temos a dominância do capitalismo na contemporaneidade, que também sustenta uma série de equívocos e desigualdades. Pode comentar? Posso.
A guerra ainda está acontecendo. Prabhupada disse que, olha só, na luta, estamos na luta. Então, na luta entre essas duas facções, pouco a pouco, devido às condições abomináveis da sociedade, que não tem conhecimento espiritual, imagine, não temos conhecimento, faltam livros, falta conhecimento, faltam santos, devotas santas, dando exemplo para a sociedade. Falta isso, a condição abominável da sociedade é não ter acharyas, não ter acharinis, não ter devotos e devotas, dando exemplo, levantando a cabeça como o Prabhupada andava e dizendo, não sou esse corpo, vocês também não são esses corpos, todos nós somos partes integrantes de Krishna e podemos construir a nossa felicidade através da execução do serviço devocional pleno. Imagine sair assim pelas ruas, sem se preocupar tanto com a nossa autoestima, com a nossa afetividade, com a nossa sobrevivência, mas vivendo com plenitude. Então, aqui estamos na luta, né? Pegando o ponto para a resposta de Govinda Viraha, lá de Arapiraca, Alagoas. Então, devido às condições abomináveis da sociedade, os comunistas sairão triunfantes. E assim que isso ocorrer, seja lá o que for, vai tudo arruinar-se-á. Não é que o capitalismo e o comunismo têm a solução para a sociedade. Eles não têm nenhum nem outro. Mas agora a luta é entre eles dois. O que estamos vendo na contemporaneidade, para usar a linguagem da professora, então, na contemporaneidade, o que nós estamos vendo é que há uma luta. As duas facções estão lutando em busca do predomínio. Nós não estamos vendo as boas qualidades do capitalismo, as boas qualidades do comunismo, nem as más qualidades. Nós estamos vendo a grande luta que ocorre. E ambos são materialistas. Não é que um é melhor do que outro, pegando a linha do raciocínio, não é que um é melhor do que outro. Ambos estão em ignorância. A sociedade está em ignorância. Ambas as facções estão em ignorância. Não tem conhecimento espiritual. O que falta é conhecimento espiritual. Prabhupada disse isso. Os ismos são todos idênticos, relacionados com o falso ego. Então, comunismo, capitalismo, altruísmo, egoísmo, tudo isso dentro do plano de vista, do ponto de vista material, dentro do plano material, é sempre materialismo. É sempre um cultivo da vida material. Agora, se nós cultivamos a ciência espiritual e nos dedicamos a reconhecer a supremacia de Krishna e a nossa posição como servos dele e prontos para servir, então nós podemos reverter isso. Olha o que Prabhupada vai dizer aqui. O único remédio possível que pode neutralizar a tendência para o comunismo é o movimento para a consciência de Krishna, o qual pode dar mesmo aos comunistas a verdadeira ideia de sociedade comunista. A verdadeira ideia de sociedade comunista. Tudo para Krishna. Então essa é a verdadeira ideia, todos somos servos de Krishna. Então, como ele está dizendo que o comunismo vai vencer a luta, ele agora está dizendo que a única maneira de isso ser resolvido é o movimento Hare Krishna, que pode dar a ideia de que todos devemos servir a Krishna porque ele é o Senhor. Não é o povo o Senhor, não é o Estado o Senhor. O Senhor é Krishna. Tem muita coisa que se pode seguir adiante, nós já estouramos o horário e vamos parar por aqui então. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, muito obrigado aos presentes, muito obrigado aos virtuais presentes. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.